constrangimento na parada que mais foi... Chamou o Thiago falando Não, em constrangimento. Só que o cara é gordo, né? Falando em constrangimento, em Boa vergonha, mãozinha, vai lá. em ter mandado mal, em tocar errado, em cair do banco, etc e tal. Dream Theater. Como é que foi pra... Filho da puta! Conta aí essa história, Aquiles. Como é que foi? Eu sei, eu sei essa história, mas eu acho que as eu pessoas... gostaria de colocar agora? Vai. O depoimento que o senhor Mike Portnoy deu sobre a minha pessoa para o meu documentário. Mas você tava entrando no lugar dele, não conta. O que eles falaram lá na hora pra você? Como é que foi essa história do Dream Theater? Que tem muita gente que eu tenho certeza que não ouviu a sua versão pura da escola. Assim. Então, galera, infelizmente eu não vou poder falar muito, porque a versão verdadeira vai estar no meu documentário. Vai ser a primeira vez que eu vou falar. Não, mas se você falar bem, esse corte já vai linkar pro documentário pra ter a versão completa. Dá barulho. É tipo o trailerzinho do seu documentário. O que eu posso falar é o seguinte, senhores. Entendeu? Até subiu a audiência agora. Somente 7 pessoas do mundo inteiro estavam lá para fazer essa audição e eu era um deles. Eu era o único bugre da América do Sul que fui chamado. Todos os outros caras já tinham tocado em Modern Drummer, já tinham tocado em todos os maiores festivais de bateria, já tinham sido capa. E eu fui lá como o único representante de uma banda de metal de verdade, além do Peter, que também tinha gravado o disco do James Labrie. Que é incrível esse disco, e que tocava no Darkane, que é um puta de um batera também. Então, eu e ele, a gente era batera de metal. Agora, eu tenho muito orgulho de falar que eu toquei em todos os festivais mais importantes de bateria do mundo. Toquei no primeiro Drumeo Festival, que foi o ano passado, que é o maior portal da história da bateria. E eu fui lá representando o brasileiro, representando o metal. Eles me chamaram, a Mapex fez questão de falar assim, a gente quer pôr o Aquiles lá dentro. E a Drumeo falou assim, o Aquiles é um cara que a gente quer também. Então tem esse tipo de coisa. Não é só o patrocinador falar assim, eu quero meu artista aqui. Sim. Não. Tem que ter uma coisa assim. Então, assim, cara, o brasileiro, ele tem um problema que ele de baixa estima, entendeu? Ele não aceita as coisas. Mas mostrou você errando o Dance of Eternity. Mas não tem problema isso aí. Mas os outros erraram também? Como é que foi esse Porra, é só você ver o documentário. Tem parte de outros bateras lá tentando tocar a mesma parte 3 vezes. Mas não importa. Não, eles são eles. Mas como e é que o foi? Aquiles errou. Mas como é que. Mas não precisa contar a sua versão, então, pra gente deixar isso pro Doc. Mas como é que foi? Como é que é o seu feedback disso com o público, assim? Quando você tem que falar sobre isso, ou quando você vê as pessoas falando, porra, o que aconteceu naquela hora? Você errou, você não tava preparado pra aquilo, porra? Cara, inclusive, olha só, na live que eu fiz com o Thomas Lang. Inclusive, se você procurar aí Dance of Eternity Aquiles, tem a gente tocando na íntegra com um monte de coisa legal, com versões, com coisinhas a mais. Aí. E só pra aproveitar que tá todo mundo atropelando, que tem uma frase boa também pra pôr na camiseta, que é você falando, I did some mistakes, of course. É muito bom, eu uso na vida. É verdade. Você devia, você devia usar isso mais, Aquiles. Não, eu falei pros caras assim, é muito diferente. E, cara, teve uma coisa, né? É muito diferente quando você sabe. Mas pra eu entender, que eu sou muito leigo. Aham. Tipo, você errou num festival importante, você errou uma parte. Ele não faz ideia do que é o Dream Theater. A galera ficou pilhando porque você errou, foi isso? Foi numa audição pra maior banda de prog metal progressivo. Mas é que assim, é um nível de exigência técnica absurdo, assim. Tipo, não tem ninguém quase melhor que atlético, assim. É muito foda. E aí foi legal que antes de eu fazer essa live com o Thomas Lang, eu vi uma entrevista que algum fã me mandou falando, olha só, o Thomas Lang falou de você. Thomas Lang é um puta de um batera, um puta de um amigo meu, né? E aí ele falou assim, cara, olha, ele falando assim, a audição foi há 11 anos atrás, entendeu? Até hoje as pessoas falam disso. E aí ele falou assim, cara, pra mim, o baterista que tinha que ter entrado na banda tinha que ser o Aquiles. Ele era o cara certo que tinha o perfil, sabe, pra tocar aquele tipo de coisa. E eu, cara, me dou bem com o Mike Mandini pra caralho, que é o batera que tá na banda. A gente é amigo, a gente troca mensagem por telefone, entendeu? É um cara assim que respeita o trabalho que eu faço. Ele usou a minha camiseta num show do Petrucci em São Paulo. Então, assim, é um respeito. O cara sabe que para um baterista tocar o que eu toco no nível de performance, o cara tem que ter dedicado a vida dele, assim como ele dedicou para tocar o que ele toca. Então existe esse respeito lá fora. E um monte de batera lá fora vem e fala assim, cara, parabéns
pelaquela audição, né? Eu falo, pô, infelizmente eu não peguei, mas não importa, pô. Eu queria ter ido lá. Só para as pessoas. Só do fato só de pra eu poder estar falar, só pra eu poder falar que eu fui um dos caras que foi lá. Que foda. E ó, me disseram lá dentro da audição que teve um monte de bateras, eu não vou falar os nomes, que se ofereceram para ir fazer a audição e falaram assim, não, a gente já tem as 7 pessoas que a gente quer fazer a audição. Então, baseado nesses fatos que são reais, entendeu, cara? Eu acho assim, é uma oferta de emprego. São 7 pessoas e só tem uma vaga. Não dá pra revezar. Agora eu quero essa pessoa aqui, eu quero essa outra. Então, cara, eu sou muito feliz de eu ter sido chamado para aquilo. No ano seguinte, eu saí como dividindo uma história de capa com o Gene Hoglan, que é um puta de um batera de metal, na Modern Drummer americana, com 8 páginas de entrevista. E depois, no ano seguinte, eu fui chamado para tocar no Modern Drummer Festival. Não, e mais que isso, 5 anos depois tá no podcast. Olha só. O Projac do ABC. 11 anos depois. E 4 anos depois eu tava tocando com o Teta Carelli. Não, mas dá pra vamos esquecer essa parte ruim e focar no podcast. Mas, Aquiles, isso aí trouxe pra você várias portas, né? As pessoas não percebem isso, mas abriu portas pra você entrar no circuito internacional de bandas, né? Pra caralho. Cara, eu me lembro de uma coisa assim que eu... Sabe, assim... A audição foi feita em outubro de 2010 e o resultado só saiu, acho que foi em março ou abril de 2011. Quando eles soltaram os primeiros trailers, assim, olha, a gente fez uma audição, os caras falaram assim, nós escolhemos 7 dos melhores bateristas do mundo e um deles vai ser o novo baterista da banda. Aí soltaram o trailer. Aí tem um site aqui do Brasil, sabe, que era um site de metal grande assim, eu me lembro de estar lendo os comentários lá na época, de antes de sair o resultado da audição em si, entendeu? Os caras falaram bem assim, ó. Ah, o Aquiles não pode entrar, ele é um robô, eu não gosto dele tocando. Sabe, antes de ter a audição, antes das pessoas verem o que eu fiz, já tinha gente contra. Uhum. Já tem os brasileiros, haters, né? Entendeu? Exatamente. Entendeu? E nesse ponto, cara, eu preciso falar uma coisa, que teve um cara que foi sensacional, que eu preciso mencionar, Marcelo Barbosa, que é guitarrista do Angra hoje. Depois que ele viu a audição minha, ele me mandou uma mensagem por telefone. Cara, fiquei muito orgulhoso de você ter estado lá representando o Brasil. Isso é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Vale mais que esses retardados que ficam criticando. Cara, e assim, né, cara? E olha, cara, se você for pensar que eu fiz tudo que eu fiz nos 20 anos que eu tenho, cara, entendeu? O Tony foi alguém deles que indicou você pro Tony, né? Então, aí o Tony McAlpine tava procurando um baterista. Tony McAlpine é tipo um dos guitarristas mais brutais fenômenos assim do... Aí o Tony McAlpine tava precisando de baterista para uma tour na Europa em 2012 e ele ligou pro John Petrucci, que é o guitarrista dessa banda onde eu fui fazer a audição, e ele falou assim, cara, eu já toquei com o Virgil, já toquei com o Marco Miniman, que eles foram fazer a audição aí. Tem mais alguém que você acha que ia ser legal pra minha banda, pro meu tipo de música? Aí o Tony me contou isso e o Petrucci confirmou depois, que eu fui no backstage, no show deles aqui um ano depois, né? E ele falou assim, cara, o Petrucci falou, cara, pega o Aquiles que o som de bateria dele é incrível. Porque todo mundo teve que tocar gravando, né? E aí, tipo assim, e o próprio Labrie falou assim, eu não sei se não me lembro se tá no documentário, ele falou, cara, o que é mais incrível é que são 7 bateristas, eu fui o 6º. Depois de mim tinha mais um cara só. Ele falou assim, vocês estão usando essa mesma bateria e vocês mal têm tempo de afinar e ela soa diferente. Contigo foi um som, com o Marco Miniman que entrou antes foi outro som. Isso é incrível, porque, cara, mostra que vocês são as pessoas que a gente precisava realmente fazer essa audição. Então o Petrucci falou isso e aí o empresário do Tony entrou em contato comigo em 2012. Eu sempre fui um puta de um fã do Tony, porque o meu maior ídolo dentro dos dois bumbos foi o Jim Castronovo, é o Jim Castronovo que gravou discos incríveis. E aí, né, em 2015 eu tive a honra, eu sou um baterista que gravou um disco com o Tony McAlpine, que é simplesmente uma obra de arte, né? E eu toquei muito com o Tony até 2017, até eu fazer a audição com o Wasp, que é uma das maiores bandas de metal dos anos 80. E aí eu comecei a fazer turnê com eles, e aí conflitou um pouco de agenda com o Tony, né? E aí eu tive que deixar meu espaço lá para outras
pessoas, mas, tipo, ano passado ele me chamou pra fazer uma outra tour de novo. E aí, depois dessa tour, fui chamado pra tocar com o Dragon Force. Então, o que eu posso falar, né, sobre todas essas pessoas que falam que eu errei, que blá blá blá, que eu sou um bosta e tal. Meu, olha a história, parceiro. Olha a história. Olha o currículo. Olha a história e me mostre outra pessoa que tenha catado lixo para comprar o seu primeiro chimbal, catado ferro velho para comprar o seu primeiro pedal, que tenha montado uma bateria no fundo de quintal de lata. E hoje eu sou, digamos assim, um dos bateristas mais reconhecidos no mundo do metal.